Donald Trump diz que está em diálogo tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia para chegar a uma solução pacífica na guerra que ocorre no território europeu já há quase 3 anos. Em fevereiro, agora, no dia 22, nós teremos o aniversário de 3 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós temos que o Trump diz que está em conversações com a Rússia e com a Ucrânia, reitero, e o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, o Keith Kellogg, diz que a guerra acabará em meses e não em anos, conforme muitos até estimam. Agora, um fato que chama muita atenção é que Donald Trump, enquanto candidato presidencial nos Estados Unidos, dizia que acabaria com a guerra em apenas um dia, em 24 horas após ele ser eleito. No caso, Trump foi eleito, tomou posse e a guerra não acabou. No caso, reiterando e corrigindo, Trump disse que acabaria com a guerra em um dia após tomar posse. Já se passou alguns dias, conforme nós observamos, e porém a guerra não terminou. Mesmo porque a guerra envolve uma série de questões geopolíticas, diplomáticas, econômicas, que dificilmente se encerra em pouca conversa. É necessário um amplo debate e certamente uma adequação de interesses de parte a parte de grandes grupos poderosos que estão interessados que a guerra não acabe tão facilmente assim, conforme nós podemos observar. Mas de qualquer maneira a gente observa, no meu entendimento, uma tentativa assim por parte do governo Trump de dar fim à guerra. Resta saber como que essa guerra chegará ao fim. Se uma paz justa e duradoura como pretende a Ucrânia, ou se a guerra não será tão justa e tão duradoura para a Ucrânia. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2025 e nós temos uma série de temas a tratarmos aqui e um deles envolve justamente essa entrevista que o Trump concede e fala a respeito de estar em conversas tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Nós temos que, antes de avançar, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no nosso canal. Claro, o nosso canal ajuda você a compreender as questões da geopolítica e por isso, portanto, curta, compartilhe e divulgue o nosso conteúdo. Pessoal, nós temos aqui outra foto que mostra para nós o ataque que a Rússia fez contra o território ucraniano, atingindo áreas civis. Foram 2 regiões, pelo menos, onde nós tivemos áreas civis sendo atingidas. É o caso da região de Poltava, que fica na região central da Ucrânia, bem como também na região sul do território ucraniano, a região de Odessa. De modo que infelizmente, nós tivemos perdas civis no território de Poltava. Até a última contagem que eu havia visto, nós tínhamos 4 pessoas, infelizmente civis, que sofreram com um ataque na região de Poltava e infelizmente perderam suas vidas. Um ataque que a Rússia fez contra Poltava há algumas semanas foi muito marcante porque naquele ataque os mísseis caíram na região de Poltava e atingiu a casa de uma família e naquele momento morreram 3 filhas e a esposa do homem, que certamente teve a sua vida destruída em decorrência aí do ataque. Tudo bem? Então, nós temos que, infelizmente, os civis no meio do fogo cruzado, enquanto que a guerra, lamentavelmente, não chega a um fim, conforme podemos observar. Que Deus possa abençoar os homens e dê força para que nós façamos paz. Fica aqui essa minha reflexão com vocês. Pessoal, então nós temos uma série de temas da guerra e uma delas é a entrevista do Trump justamente dizendo que está em conversações tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia para eventualmente chegar a um acordo de paz. Nós temos aqui o Trump dizendo o seguinte, vamos falar e penso que talvez façamos algo que seja significativo, não é? Ou seja, há uma intenção de que haja um cessar-fogo. Vamos acompanhar. Queremos acabar com esta guerra, disse Trump. Esta guerra não teria começado se eu fosse presidente, ele reitera isso sempre que pode. Trump atribui essas conversas ao seu executivo. No caso, as conversas que ele tem com tanto com a Ucrânia quanto a Rússia, tudo bem? E ele diz que está em conversações com
os dois países em guerra e que não quer falar sobre isso, para não entrar em detalhes provavelmente, mas nós temos o Trump soltando aí um pouco dos bastidores. Nós não sabemos como que se dá a conversa dos bastidores, mas certamente é o que deve ocupar bastante ali a administração do governo Trump, que é o maior problema da questão geopolítica hoje é justamente, conforme nós podemos observar, a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Outro assunto importante se refere aos ataques que a Ucrânia fez contra a Rússia ontem, no dia 31. Nós vimos a Ucrânia buscando atingir o território de Volgogrado. Nós falamos aqui sobre este tema, bem como outras regiões que a Ucrânia buscou atingir no território da Rússia, envolve a região de Rostov, tá certo? Nós tratamos aqui, bem como também a região de Voronezh. Tá? Então nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra a Rússia e este mapa nos mostra de maneira muito curiosa os caminhos eventuais que os drones percorrem sobre o território da Rússia desde a Ucrânia. Então nós vemos aí a Ucrânia lançando os drones contra o território russo, tá certo? Contra diversas regiões, conforme nós podemos observar nesta projeção cartográfica. Tudo bem? E lembrando que a Ucrânia busca atingir a infraestrutura de guerra da Rússia, conforme nós podemos observar e relatamos aqui basicamente todos os dias. Agora, por sua vez, a Rússia fez uma série de ataques contra a Ucrânia, tá certo? Atingindo regiões como Poltava e Odessa, conforme eu falei, bem como outras regiões como um todo, mas na região de Odessa chama atenção porque naquela localidade, o ataque que a Ucrânia sofre atingiu o centro histórico de Odessa. Odessa é uma cidade portuária às margens do Mar Negro, ao sul do território ucraniano. Tá? E nesta região, infelizmente, nós temos a infraestrutura histórica da cidade sendo atingida e parcialmente afetada ali em alguns edifícios. Nós vemos a Rússia lançando vários ataques contra a região de Odessa ao longo da guerra. Tá? E nos últimos meses nós temos uma região castigada por ataques que a Rússia faz contra tal região. Outra localidade atingida pela Rússia envolve também, conforme nós mencionamos, o território de Poltava. E na região de Poltava, reitero, infelizmente nós tivemos vítimas civis. Aqui, para observarmos o mapa da guerra, nós vemos o intenso ataque que a Rússia faz contra o território ucraniano. Tá? Um ataque bastante considerável. Foram diversos os drones, os mísseis de diversas naturezas. Nós vemos aqui uma informação do abatimento, por exemplo, veja só, a defesa aérea ucraniana abateu 56 drones, tá? Isto é o que foi abatido, né? Sem contar o que foi realmente atingiu ali algum alvo e coisa do gênero, tá bom? A Rússia também lançou 7 mísseis balísticos Iskander-M KN-23, 7 mísseis de cruzeiro Iskander-K, 8 mísseis de cruzeiro KH-2232, 10 mísseis de cruzeiros guiados e 2 mísseis de aviação guiados, ou seja, um ataque bastante pesado contra o território da Ucrânia a Rússia fez nas últimas horas, conforme nós podemos observar aqui nesta informação. E a Ucrânia abateu ali os drones, 56 drones, mas acabou não abatendo parte dos mísseis, conforme a gente pode até visualizar, quando a infraestrutura, tanto de guerra, bem como, infelizmente, também a infraestrutura civil da Ucrânia, acaba sendo atingida pelo ataque russo contra o território ucraniano. Tá? Agora, outro tema importante para nós observarmos é, eventualmente, o avanço que nós assistimos da Rússia na região de Toretsky. Segundo informa o Ministério da Defesa da Rússia, houve a conquista de um vilarejo na região de Toretsky. Toretsky é um dos pontos sensíveis e importantes da guerra. Tá? Aqui nós vemos a região de Toretsky e, segundo o Ministério de Defesa da Rússia, a conquista do vilarejo ali de Krimsk, tá certo? O vilarejo de Krimsk teria sido conquistado pela Rússia e nós vemos a Rússia avançando de vilarejo em vilarejo até que, após longos meses de guerra, a Rússia está quase dominando completamente o território de Toretsky, que é uma das principais regiões do fronte de guerra. Lembrando que o fronte de guerra tem Chassivyar, Toretsky, que são dois pontos que eram muito sensíveis para a Ucrânia e a Rússia tem avançado nestas localidades.
nós vimos ao longo da guerra, eu vou até aumentar o mapa para que nós observemos, nós assistimos os avanços russos nessas regiões importantes. É o caso de Toretsk aqui, tá? E mais ao norte a região de Chassiv-Yar. Tudo bem? Eram pontos críticos importantes. Por quê? A batalha russa de Bakhmut, por exemplo, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo para a Rússia conseguir avançar nesta região. Tá? Uma enorme perda material e humana por parte russa e, infelizmente, também por parte da Ucrânia. Nós temos aqui, depois a Rússia conquistando Soledar, depois a gente viu a Rússia avançando sobre New York, perfeito? Nós temos a Rússia recentemente conquistando Ukrainsk, Kurahov, Selidov. Nós tratamos aqui desses avanços russos nessas regiões, bem como em Vuhledar há algumas semanas, bem como também Velika Novossilka. Tá? Então este é o fronte de guerra e o avanço russo, em especial no Donetsk. Aqui é o Oblast de Donetsk, conforme nós sabemos. Qual que é o ponto crítico agora em Donetsk, sobretudo? Na região de Pokrovsk, aqui, ó, esta cidade ao norte de Shevchenko. Então a gente vai assistir uma batalha pesada na região de Pokrovsk. Nós temos a Rússia buscando fazer uma manobra aqui, tá certo? Em Pokrovsk, a fim de não entrar diretamente no território de Pokrovsk, tá certo? No espaço urbano, até porque a guerra no espaço urbano é, sem dúvida, muito complicada, muito difícil. Agora, quando nós olhamos aqui a região de Pokrovsk, que fica nesta localidade mais ou menos aqui nós vemos o Donetsk, tudo bem? Aumentando o mapa para que nós visualizarmos. Se a Rússia conquistar Donetsk, ela vai avançar na direção de Dnipro e também para o sul, na região de Zaporizhia. Tá? Então, a região estratégica de Pokrovsk é fundamental, porque esta localidade vai permitir com que a Rússia consiga avançar de maneira mais intensa contra outras regiões estratégicas da Ucrânia. Por isso que nós falamos bastante a respeito da importância geoestratégica da região de Pokrovsk. Ao norte nós temos ainda aqui uma outra cidade que é Kramatorsk. Tudo bem? Onde nós temos ali uma batalha que também vai ser bastante pesada, conforme não é muita expectativa há sobre este fronte de guerra. Tudo bem? Agora, olhando aqui ainda no mapa, nós vemos que a Rússia ocupa a região de Zaporizhia, tá certo? A Rússia ocupa o Donetsk, a Rússia ocupa Luhansk e Kharkiv, aqui ó, nesta região. Perfeito? Agora, quando a gente fala sobre, eventualmente, a Rússia avançar para o Zaporizhia, para o sul, a partir de Pokrovsk, é porque eles estariam mais próximos aqui, tá certo? Em avançar para o norte, tá certo? Da região de Pokrovsk, de Zaporizhia, bem como também de Dnipro, conforme acabei de mencionar com vocês. Pessoal, vamos continuar acompanhando as questões da geopolítica, a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros assuntos da nossa gloriosa geopolítica. Se você chegou até aqui, eu agradeço mais uma vez sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.